Fala, rapaziada, ligada no canal Colina em Foco. Hoje, quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, estamos aqui para mais um vídeo no canal Colina em Foco, mais um Olhar Cruzmaltino. E hoje falando sobre o elenco do Vasco. O técnico Renato Gaúcho tem razão em dizer o tempo todo que o elenco é curto e eu tenho que dar razão a ele. Mas antes de começar a conversar com vocês, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, para você também compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Colina em Foco. Não custa nada, não vai chegar boleto, você não paga nada por isso. Então, deixando o like é importante, o YouTube entende a relevância desse vídeo e sai espalhando para geral. Então, você só ajuda aqui o canal, beleza? Então, compartilhe também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok. Aonde você puder colocar o link desse vídeo, você traz mais gente para cá. E isso é muito importante para o crescimento do canal, que tem um ano e tomara que seja o primeiro de muitos anos, beleza? Então conto com você nessa ajuda para a gente conseguir crescer ainda mais esse canal. Vamos lá, rapaziada, falando um pouco sobre o trabalho do Renato Gaúcho até o momento. Foram 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 18 pontos disputados, 11 conquistados. E um jogo no qual ele priorizou o Campeonato Brasileiro e, portanto, poupou os titulares no jogo contra o Barracas Central na Argentina pela Copa Sul-Americana, que é a terceira prioridade do Vasco. Prioridade total o Campeonato Brasileiro, a segunda é a Copa do Brasil, a terceira é a Copa Sul-Americana. Ele já disse que, explicou numa coletiva que a prioridade é o Brasileiro e a Copa do Brasil, que essas competições dão mais vagas para a Copa Libertadores, tendo em vista que a Sul-Americana só premia o campeão com essa vaga. Mas não é por isso, gente. É porque o Campeonato Brasileiro tem rebaixamento e o elenco do Vasco é curto. Podemos observar isso no jogo contra o Barracas Central. Quem daquela partida se destacou? Foram poucos os jogadores que você pode confiar. E até mesmo os titulares, como Puma Rodrigues, por exemplo, não fez uma boa partida. Eu costumo dizer que o melhor lateral direito hoje do Vasco é quem está no banco de reservas. Tem o Puma lá, você pede o Paulo Henrique. Quando o Paulo Henrique joga, você está pedindo o Puma. E essa é a verdade. Então o elenco do Vasco é curto, tem um time competitivo, mas a gente consegue observar que necessitam de peças. E se a gente for colocar do 1 ao 11, ou do goleiro ao ponta esquerda, o Vasco tem ali titulares absolutos e outros que não possuem essa confiança toda. Nem do técnico Renato Gaúcho, tampouco do torcedor vascaíno. Vamos escalar aqui basicamente. O Léo Jardim, goleiro titular, apesar das falhas, conta ainda com o respaldo do torcedor. Na lateral direita, o Vasco tem 2 jogadores de seleção. Paulo Henrique já foi da seleção brasileira, Puma Rodrigues está na iminência de ser convocado para a Copa do Mundo. Na lateral esquerda, o Cuiabano, titular absoluto, vive grande fase. O seu reserva, Lucas Piton, que convive entre altos e baixos, não conta muito com a moral com o torcedor, mas é um jogador que soma em mais de 100 partidas com a camisa cruzmaltina, titular em 23, titular em 24, titular em 25, dentro de um contexto de proteção, pode render. No meio-campo, o primeiro volante, Hugo Moura e Barros, disputam essa titularidade. Hoje o Barros é o titular, mas o Hugo Moura, nessa passagem do Renato, foi escolhido em mais partidas. Na verdade, em todas, a exceção no jogo contra o Botafogo, que o Barros foi titular. Thiago Mendes, craque absoluto da equipe, vivendo para mim a melhor fase desde que chegou ao Vasco, justamente sob o comando do Renato Gaúcho, e ao seu lado, num tripé de meio campo, o Tietê, que tem demonstrado que pode e deve ser um jogador útil para a temporada. Mas para ser titular, será que ele consegue? Eu tenho essas dúvidas. Vamos falar agora do comando de ataque. Lembrando que o Vasco joga hoje num 4-3-3, a formação tática escolhida pelo técnico Renato Gaúcho. Do lado direito, uma tremenda incógnita. Já jogou ali Marino contra o Coritiba, antes dele o Nuno Moreira e o Rojas conquistando essa titularidade na partida contra o Botafogo. Mas ele é um meia, atua muito mais por dentro, com movimentação para atuar também pelo lado esquerdo, onde ele se sente mais à vontade, e até mesmo para fazer um pouco a saída de bola. Então ele é um jogador de meio campo que está sendo escalado para preencher uma lacuna do lado direito do ataque.
Do outro lado, o Andrés Gomes, titular absoluto, líder técnico dessa equipe ao lado do Thiago Mendes, e no comando de ataque o David, que está sendo titular não pelo faro de gol, até pelo fato dele ter feito os gols nos últimos jogos, mas pelo que ele entrega à equipe. Ele entrega principalmente competitividade. Segura a bola, marca, tem boa velocidade, consegue escapar da marcação, faz um bom pivô. E todas essas características juntas estão, nesse momento, sendo importantes e necessárias para um time em formação. Mas lembrando que para o setor de ataque, para o comando de ataque, o Vasco tem o Spinelli, que é um centroavantão nato, aquele cara que vai brigar com o zagueiro, vai conseguir uma bola na cabeça, ou melhor, e o Brenner, que é um jogador de mais qualidade técnica, um pouco mais leve, mas faz ali o facão, tem mais velocidade, consegue fazer um jogo mais associativo. Por que eu estou mensurando todo esse posicionamento do ataque, principalmente? Porque o David não é um titular absoluto. A gente vê que do lado direito existe uma lacuna importante. O Rojas hoje é o escolhido, mas o Adson e o Marino não conseguem ter sequência, não conseguem ter a confiança do técnico Renato Gaúcho. O JP, que ao que tudo indica, vai ganhar minutos depois da boa partida contra o Barracas Central na Argentina. Mas é um menino ainda, não dá para depositar uma grande responsabilidade nele. E no setor de primeiro volante também, tendo ali o Hugo Moura e o Barros, que oscilam bastante, inclusive já oscilaram demais nesta temporada. Então o Vasco tem um elenco, de certa forma, homogêneo, mas curto, e com algumas posições sem titulares absolutos. Por conta disso, o Renato Gaúcho vem conversando com a diretoria, inclusive externou isso na última coletiva, após a derrota para o Botafogo. Nesse período que ele ficou no Rio, sem ter viajado para a Argentina, trabalhou de forma reduzida no sentido de ter poucos jogadores para conversar, né, para tratar ali. Apenas 13 atletas ficaram no Rio de Janeiro, sem ter ido para a Argentina. Então ele procurou potencializar esses atletas, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto tático, mas também de entrosamento. Lembrando que o antecessor, Fernando Diniz, tinha uma cabeça totalmente diferente no que pensa sobre futebol, tanto no aspecto técnico e também tático. Renato Gaúcho precisa tirar alguns conceitos que estão embutidos nesses jogadores. Por exemplo, o Andrés Gomes, que é um cara que está muito colado à lateral do campo, ele quer mais movimentação e até mesmo uma maior aproximação com o David, uma maior aproximação junto ao David, para liberar um corredor para o Cuiabano ter acesso àquele lado. Entendendo que o Paulo Henrique é um avião pelo lado direito, então necessariamente não precisa ter um ponta à direita. O Rojas pode ser mais centralizado, fazendo ali um apoio ao Thiago Mendes e até próprio Andrés Gomes de posição. Então ele tem implementado isso nesses treinamentos e nessa permanência no Rio de Janeiro. Mas acho que entende que precisa dar opções ao técnico Renato Gaúcho. Não chegou a ser uma exigência, mas existiu ali uma promessa de que o Vasco, sim, poderia ir ao mercado, ou vai ao mercado, em busca de reforços. E quais serão esses reforços? É bom deixar muito claro ao torcedor que o Vasco não tem grana, não tem dinheiro para comprar um jogador de renome. Né? Comparando com o rival Flamengo, não tem 42 milhões de euros para dar num jogador do nível do Paquetá. O que o Vasco tem é um dirigente como o Admar Lopes, que se mostrou muito competente na negociação, conseguindo comprar jogadores de forma parcelada, como foram os casos do Brenner, do próprio Marino, do Andrés Gomes. Tem que resolver a compra do Robert Renan e também do Cuiabano no final do ano. Então, tudo isso colocando em consideração que o Vasco necessita reforçar outras partes do campo. O que o Renato Gaúcho já pediu é o seguinte: volantes, e precisa observar melhor o Cuesta para pensar que vai trazer um zagueiro ou não, e jogadores para o ataque. Meio e ataque são as prioridades do técnico Renato Gaúcho. Não jogadores para composição de elenco, mas sim para serem titulares. E muita gente falando do nível. Quais serão esses jogadores? Um jogador provavelmente, possivelmente, que esteja em baixa no futebol brasileiro. Afinal de contas, o Renato Gaúcho quer jogadores prontos e já adaptados. É claro que tem muito tempo, muita coisa para analisar e a gente vai trazer mais informações. Mas é um elenco curto que vai ser reforçado e a gente espera que o Vasco consiga dar conta do recado para essa temporada longa
e desgastante. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem essa live e também se inscreva no canal Colina em Foco. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!